Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cacau Sotero e este é o programa Ainda Fica em Casa Aprendendo. Nós vamos continuar nesse ritmo de aprendizagem, eu e a Deusileia, que hoje contribuindo como é que diz, gente? Na interpretação de Libras, né? A palavra até foge. Bom, continuando ainda no romantismo, né? Nós já começamos a falar de romantismo lá em Portugal, enfim, né? O nosso colonizador. E agora o romantismo aqui no Brasil, tá? Eu coloquei romantismo em terras brasileiras. Vamos falar novamente de romantismo, vamos falar de novo de romantismo, vamos falar de novo de romantismo. Aqui no Brasil, o contexto histórico brasileiro, as características e a gente inicia aqui a primeira geração, né? Você já sabe que o romantismo é um movimento que se divide em três momentos que a gente chama de geração, tá? Como nós já sabemos, uma pessoa romântica nos dias de hoje é uma conotação completamente diferente do que realmente é romantismo, né? Então a palavra romântico é associada a um conjunto de comportamentos, né? Receber flores, a gente vai sair com o boy, ele vai abrir a porta do carro, gentilmente, puxa a cadeira para nós sentarmos à mesa, não é assim? Manda uma mensagem de WhatsApp, uma carinha de coração, aqueles coraçõezinhos assim. Então, isso denota romantismo nos dias de hoje. Contudo, quando nós falamos do movimento literário, você já sabe que não tem nada a ver, tá? Não é o verbo haver, tá? É a ver, a olhar, a não tem nada no contexto. Então eu coloquei aqui, né, diferente do romantismo na arte, que é o movimento do século XIX, representando os anseios da burguesia, aquela classe social que surge em meio a essas transformações que acontecem no campo econômico, né? A sociedade econômica, a burguesia aí aparece, não tinha nobreza, mas tinha dinheiro, começa a construir a história econômica do país. Então, aqui no Brasil, o romantismo chega e chega chegando. Como eu posso dizer que iniciou o romantismo aqui no Brasil? Marca aí. Suspiros poéticos e saudades. De quem? Gonçalves de Magalhães. Então tem dois Gonçalves aí para você memorizar. O Gonçalves de Magalhães e o Gonçalves Dias. Aqui, ó. Eu estou falando logo do Gonçalves de Magalhães. E para terminar o romantismo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Então, marco inicial, 1836, com a publicação do Suspiros Poéticos e Saudades. De quem? Gonçalves de Magalhães. Embora ele tenha sido, a gente vai falar disso, o introdutor do romantismo no Brasil, quem se destaca mesmo nesse movimento é o Gonçalves Dias, tá? E já aqui, em 1881, gente, olha quanto tempo, 1836 para 1881, olha quanto tempo esse movimento se estende por aqui, pelo Brasil, tá? E um dos mais importantes movimentos artísticos do século XIX. Gente, o que torna um movimento literário mais expressivo que o outro, claro, é o contexto histórico, é o cenário o qual esse movimento se desenvolve, tá bom? Então, ele é um dos mais importantes, não é o mais importante, não existe um movimento mais importante, mas existem aqueles que têm mais destaque, mais expressividade, correto? Então, o romantismo está diretamente relacionado com a ascensão da burguesia. Então, por isso é que ele tem uma expressividade tamanha. Isso aqui envolve a política, envolve a economia do país, envolve também o comportamento da sociedade, tá bom? A partir do fim do antigo regime e com as novas relações de trabalho e, claro, urbanização que vão surgir através da Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial é um marco inovador. O nome está falando revolução. Até então, as pessoas trabalhavam na manufatura, ou seja, elas produziam com as próprias mãos os produtos. E a Revolução Industrial traz o quê? Traz a máquina para este cenário. Inclusive, substitui
mãos de obra, né? Uma máquina vai fazer o trabalho de várias pessoas. Então, é um movimento revolucionário por conta da Revolução Industrial. Então, acontece no campo político, incide na arte, tá bom? Então, os movimentos literários, eles acompanham as ações governamentais. No caso aqui, a gente sai do antigo regime, tá bom? Então, é um movimento bem expressivo. Eu não posso dizer que é o mais importante. Aqui no Brasil, coincide com a chegada da família real. Aí você vai lembrar que quando a família real veio para o Brasil, ela veio fugida, tá? Por conta dos ideais revolucionários que tomavam conta da Europa. Aí você vai lembrar do bloqueio continental, você vai lembrar de Napoleão Bonaparte, e os portugueses não queriam se indispor com a França. O que fizeram? Vieram para o Brasil. E quando chegaram aqui, você sabe, abriram os portos, né, para as nações amigas. Então, eles vieram reconfigurar a nossa terra, tá certo? As terras brasileiras. Antes, apenas era uma colônia. É tipo assim, aquela ilha. Claro que o Brasil é uma ilha, mas para a gente entender. Aquele lugar, aquele refúgio, onde eu comprei. Claro que eles não compraram, mas eu adquiri e nem ando por lá. Mas houve uma necessidade dos portugueses virem para o Brasil. Então, até então, era colônia de exploração, agora passa a ser sede do Reinado de Portugal, Brasil e Algarves. Até aí tudo bem? Então, quando a família real chega para o Brasil, coincide com o movimento romântico, tá? A vinda do rei e da corte trouxe consigo criação da imprensa. Olha só, a chegada da família real ao Brasil trouxe alguns avanços. Por exemplo, o Banco do Brasil. Houve também fundação de escolas, né? A primeira escola foi fundada. Enfim, tem uma série de ganhos, né? Nessa vinda. Aí a gente tem aqui, ó, o Banco do Brasil, eu acabei de falar, e outras modernizações, semeando nesse terreno fértil que era o Brasil para o desenvolvimento cultural. Aqui nós já tínhamos 1880, né, por aí, nós já tínhamos, né, 81, nós já tínhamos 3 séculos, né? Nós estamos nos 800, né? O Brasil foi descoberto em 1500. Então, 1800, nós já temos 3 séculos. Então, a gente já tem muita gente habitando aqui no Brasil. Claro, ainda um Brasil retrógrado, um Brasil atrasado em relação à Europa. Aí, até a proclamação da República, que foi a independência do Brasil, o principal fato político do século XIX. Lembra do grito lá, independência eu gosto? Então, por isso, o romantismo tem essa expressividade para nós brasileiros. Marca o início da nossa história enquanto país, a questão da nossa independência, andar com as próprias pernas, ter banco, escola, tá bom? E também um apoio aí na arte. Merece destaque o segundo reinado, em que a nação conheceu um período de grande desenvolvimento em relação aos 3 séculos que eu acabei de falar, né? Nós já temos 3 séculos aqui de vida no Brasil, né? Em terras brasileiras. Aí, apesar disso, o Brasil continuava fundamentalmente agrário, como eu acabei de falar. Era um país atrasado em relação à Europa. Por quê? Porque antes aqui era colônia, era um lugar onde só se explorava o que tinha de bom aqui no Brasil. Agora não, a família veio para cá, a família veio viver aqui, então ela precisava adequar o espaço para que ela convivesse com o mínimo possível de modernidade, tá bom? Aí o Brasil reproduz os modelos românticos da Europa, né? Apesar de procurar afirmar sua identidade. E aí é que entra essa divisão no movimento romântico em 3 fases. Então, assim, se eu estou vivendo um momento de independência de Portugal e eu estou produzindo arte, estou produzindo na pintura, na arte com palavras, que é a literatura, nada mais justo do que eu me voltar para aquilo que é de melhor do meu espaço. Então,
desenvolver uma cultura própria, brasileira, baseada nas nossas raízes. E quem habitava o Brasil primeiramente? Os índios. Então, o romantismo, essencialmente na sua primeira geração, ele traz aí uma evidência à figura do índio como um herói, por exemplo, tá? Sertanejo, né? O sertão. Eu acabei de falar, o Brasil era agrário, ainda estava no retrocesso em relação à Europa. Isso vai refletir um caráter contraditório entre o romantismo português e o romantismo brasileiro, tá bom? Então, embora nós tenhamos as mesmas características, os cenários são diferentes, tá bom? Ali, falando das características, eu tenho subjetividade e individualismo. O que é isso? O eu, aquilo que eu penso. O indivíduo está em primeiro plano. Eu em primeiro lugar. Depois vem as outras coisas. As minhas, né? Estou falando como eu. As minhas paixões. Se eu estou em primeiro lugar, eu vou evidenciar as minhas paixões, os meus sentimentos, a minha maneira ou as minhas maneiras de ver o mundo. Isso vai depender do meu estado de espírito. Eu posso falar muito figurativamente, tá? Aí eu tenho culto à sensibilidade que se encaixa, ou melhor, se completa, ou soma-se à subjetividade e individualismo. Porque a sensibilidade é inerente do eu. O ser humano sensível, perspicaz, capaz de perceber determinadas situações que outras pessoas não perceberiam. Então, é uma reação contrária aos ideais racionalistas. Aquilo que é positivista, vamos dizer assim, aquilo que eu posso provar, eu vou para algo idealizado, algo que eu construo dentro dessa minha subjetividade, tá bom? Isso se dá por conta do iluminismo europeu, tá bom? Os racionalistas iluministas defendiam isso aí. Renovação das ideias. Olha, um outro movimento que acontece, né? Um outro, como é que eu vou dizer? Um outro ponto aí histórico que marca esse momento romântico, que vai, no caso, o iluminismo privilegia a razão sobre a emoção. Razão, gente, aquilo que a gente vê que é politicamente correto, aquilo que é melhor de se fazer, aquilo que é mais sensato em relação àquilo que eu idealizo. Aquilo que é idealizado não tem consistência ainda. Deu para entender? Então, essa contrariedade. A razão e a objetividade são características racionalistas. Os românticos vão enfatizar a valorização do sentimento como principal expressão humana. Daí, hoje, falarmos que uma pessoa romântica é uma pessoa que tem um olhar idealizador de tudo, vê tudo romantizado, vê tudo assim, sempre vai querer pegar o melhor, sempre vai esperar o melhor e a pessoa chega na natureza realista e vai dizer assim, nada a ver, não é bem assim que as coisas funcionam, cai na real. Nunca ouviu essa expressão? Fulano, cai na real, não é assim que a banda toca, não é assim. São os termos que nós usamos no dia a dia para mostrar o que é racionalidade. Temos ainda a exaltação da natureza. Claro, a natureza brasileira. Os elementos da natureza vão aparecer em conformidade com os estados de espírito do eu lírico. E aí, no caso, a descrição das paisagens externas remete ao que se passa na interioridade do sujeito. Amor à nação, amor à pátria, valorização daquilo que é tipicamente brasileiro. E aí é algo que vai se repetir lá no modernismo e nós vimos e vemos nos dias de hoje muitas pessoas tentando justificar os seus atos com o slogan de amor à pátria, que nem sempre é a realidade desse eu lírico. Às vezes é só uma questão de aparecer, revolucionar, tá bom? Então a gente tem aqui um movimento que também revoluciona, tá certo? Idealização, eu já falei disso. Quando eu vou idealizar, eu vou para o campo das ideias, eu vou imaginar, eu vou conjecturar, tá bom? Eu vou trabalhar com hipóteses, isso é idealizar.
Então, com a exaltação de temas sentimentais, aí sim, os românticos apresentam descrições idealizadas do amor, do herói e da mulher. Quando nós assistimos a filmes românticos, né, comédias românticas, o casal que faz, que forma os protagonistas, né, do enredo, são pessoas do bem, eles só querem ficar juntos, a idealização do amor é maravilhosa, tudo em nome do amor, que não é errado. Ah, às vezes o cara se apresenta como um herói, ele que vai salvar a mocinha, além dos filmes de super-heróis, né? E a mulher como figura angelical, pueril, sem defeito nenhum, né? Característico, agora eu vou puxar aqui, característico das mulheres, né? Mulheres são maravilhosas, né? É a obra de arte que Deus fez com muito, com muito zelo. Eu tô brincando, gente. Então, assim, é uma idealização da mulher, o ter um herói e do amor, tá? Idealizar, imaginar e trazer isso para as produções, exagerando nas suas características. Então, às vezes, não é bem assim, não, mas está presente lá na obra. Então, a mulher é tida como um símbolo de pureza, acabei de falar. O amor é retratado como o ideal maior e única possibilidade de realização do sujeito, que eu concordo, né? Falando de amor, aí a gente, falando, dá um parêntese, a gente tem três tipos de amor. Nós temos o amor ágape, que é o amor de Deus por nós, que é imensurável. Nós temos o amor eros, que é esse que nós desenvolvemos entre os casais, né? A atração física que se completa, vai na relação íntima. E nós temos o amor que é chamado de filias, né? Que é o amor fraterno que você tem pelo seu amigo, pela sua amiga, pelos seus irmãos, pelos seus tios, pelos seus parentes. Aquele amor que a gente desenvolve por pessoas do nosso meio, tá? Então, esse amor aqui, ideal, ele puxaria para esse amor ágape. Só que na prática, nós sempre tendenciamos para o amor eros, que é esse amor entre casais. Na maioria das vezes, quando se fala de amor, se lembra disso, de paixão, de cuidado, enfim. É esse amor aí que o romantismo trabalha. Fuga da realidade. Claro, se eu idealizo, se eu sou sentimentalista, se eu estou tentando desenhar um cenário que não é real, claro, eu vou sair total da realidade. Então, o que é da ordem do sentimento, da interioridade, da idealização, já não corresponde à realidade. Então, eu vou fugir da realidade. Então, o romântico é subjetivista, idealizador, sentimentalista, exalta a natureza e foge da realidade através dessas características anteriores. Porque o autor romântico sempre aborda tema como loucura, delírio, escape por meio da arte. Agora só, coincidiu com a democratização da arte, gerada sobretudo na Revolução Francesa, a gente já falou disso aí, tá? Por isso que é uma expressão artística da burguesia, por isso que o romantismo tem esse destaque aí. Aí o movimento manteve uma relação contraditória com a nova realidade. Então, filho da burguesia, quem? O romantismo mostrou-se ambíguo diante dessa dessa sociedade aí burguesa. Ora exaltando, ora protestando. Ora exaltando, ora protestando. Tá bom? Aí eu tenho o nacionalismo, que é uma característica que a gente vai ver em outra aula. Característica fundamental da primeira geração do romantismo, que a gente vai falar em uma outra aula, tá? É a poesia. E aí a gente tem três fases, como eu já falei. A primeira, que é a primeira geração romântica, a segunda geração e a terceira. Aí eu tenho o marco inicial, já falei, vou repetir, Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães. Aqui, ó, 1836, ele morreu em 1882, ele nasceu em 1811. Então, 1836 começa o romantismo, 1881 termina, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aí eu tenho, nesse primeiro momento, que eu falarei mais em outra aula, a idealização do índio, da natureza, tá bom? Possibilitando a criação de um país diferente totalmente daquilo que a Europa trazia, porque os portugueses vieram para cá trazendo toda a cultura europeia. E aí os românticos começaram a combater
aí essa ideia de temática europeia. Então, o Gonçalves de Magalhães é indianista e Suspiro Poéticos e Saudades é a sua grande obra, que é o marco inicial do romantismo, tá certo? Próxima aula a gente vai fazer uma abordagem maior na primeira geração e eu hoje fico por aqui. Tudo certo? Compliquei?